A intenção do inimigo é paralisar a igreja do Senhor, mas eu creio que o Espírito Santo de Deus ainda tem o poder de usar, de transformar, de colocar nós no lugar que Ele quer, né? De Ele nos usar da forma, do jeito que Ele quer, dele nos capacitar, né? Jamais imaginava um dia estar dando doutrina a uma igreja, né? Estar trazendo um ensinamento à igreja, mas os planos de Deus, né? Às vezes não são nossos planos, né? Porque às vezes o nosso plano é diferente totalmente do que Deus tem planejado e o que Ele quer nos proporcionar. Às vezes as pessoas tomam direção errada, estratégia errada, caminho errado, porque elas querem ir no seu próprio desejo, na sua própria vontade. Elas querem traçar os seus próprios planos. E às vezes Deus, com a sua graça, a sua misericórdia, com a presença do Espírito Santo de Deus, Ele muda toda uma trajetória e começa a fazer planos diferentes, planos novos, né? Para a vida de um ser humano. Deus é bom, irmãos. Deus é bom. E a irmã Fernanda falando sobre morte e ressurreição, né? E a gente vai falar sobre um tema muito, muito importante, que é sobre a segunda vinda de Cristo, a qual onde as pessoas estão totalmente não voltadas para um ensinamento, para uma doutrina como essa, que é sobre a volta de Jesus. Elas estão se perdendo, né? Elas não buscam, não têm o conhecimento verdadeiro para se manter firme na presença de Deus. Elas dizem até que é Deus que está dizendo e falando. Posso falar aqui porque fiz algumas visitas com João Nilson, né? João Nilson é meu testemunho, né? Onde uma pessoa disse que Cristo estava dizendo que ele tinha que fazer aquilo, que era daquele jeito. Só que no mesmo instante o Senhor nos dá o entendimento, o Espírito Santo de Deus, que aquilo ali não é Deus falando, meus irmãos. Porque o que Deus mais quer é que nós venhamos buscar a presença dEle. E a presença dEle dentro da nossa casa, dificilmente, se nós não tiver alicerçado, nós iremos buscar. E por isso a importância da construção de um templo físico feito para as pessoas se reunirem, para as pessoas na mesmo entendimento, na mesma fé, buscar essa presença para se fortalecer e manter de pé. E ontem eu fui fazer a outra visita, só eu e o Espírito de Deus, e eu comprovei que realmente era fraqueza, irmãos. Não tem mais ânimo para vir para a casa do Senhor, né? Não tem mais aquela vontade. E eu disse para ele: filho, a brasa fora do braseiro, ela se apaga, meu filho. Você lembra das visitas que nós fazíamos? O que era que nós implantava no teu coração? A importância de tu estar na casa do Senhor, na comunhão dos irmãos, na presença de Deus aqui na casa do Senhor. Você lembra? Eu lembro. Pois era, filho. O que eu posso fazer por você agora é orar, filho. Orar. Porque eu sei que do estado que você está, dificilmente eu conseguirei pegar no teu braço e te arrastar para a casa do Senhor. Não conseguirei. Mas eu vou orar. Eu vou orar para que você retorne firme e fortalecido, porque promessas de Deus foram entregues a ti. Foram entregues na casa do Senhor. Por isso, irmãos, a importância de nesses últimos dias nós buscarmos sobre a vinda de Cristo. Nós buscarmos esse entendimento, porque às vezes Jesus vai voltar mesmo, eu não preciso saber como é a volta dele, né? Como é que eu tenho que estar, o que é que eu tenho que fazer para estar preparado para receber. Não, eu sei que ele vai voltar. Então o ensinamento, o conhecimento da palavra de Deus vai nos trazer base, fortalecimento e entendimento para que nós, como igreja do Senhor, esteja preparada. Porque falsos profetas, a Bíblia diz que eles já estão instalados. Eles anunciam, eles distorcem a mente, distorcem a palavra de Deus, tirando um versículo daqui, isolando um versículo e distorcendo e deixando a mente de muitos cristãos desses últimos dias turbulento. Eles não sabem mais o que é Cristo, o que é a volta de Cristo, como é, não sabem mais. Porque são vários ensinamentos que as pessoas estão dando aos cristãos no dia de hoje. Mas a palavra de Deus, ela traz um ensinamento verdadeiro. Aqui nós conseguiremos estar alicerçado, firmado. Aqui nós temos uma base,
um real fortalecimento para um preparo maior da igreja para receber Cristo. Eu estava estudando sobre esse tema e eu vi que tem 2 ressurreições. E eu fiquei, meu irmão, 2 ressurreições. Aqueles que não quiseram Cristo, não quiseram essa palavra, esse caminho, irão ressurgir para realmente junto com Satanás ir para o lago de fogo. Eu quero ir na primeira. Aí se nós não tivermos firmado na base, na palavra de Deus, irmãos, nós se perdemos. Aí nós achamos que na segunda ressurreição ainda teremos uma chance. Não tem mais, irmãos. Na primeira, quem tiver vida eterna já tem. Quem não tiver, vai ressurgir na segunda para ir só para o lago de fogo. No final, irmão. Aí por não vir para um culto como esse, de doutrina, de ensinamento, dependente de quem estava, porque quando Deus traz aqui para levar um ensinamento à igreja, Ele vai capacitando, irmãos. Eu confesso que jamais eu tinha tirado 3, 4 horas para estudar um tema como esse. Eu não tinha, eu sou sincero. Então quando Deus nos entrega uma responsabilidade, eu estava lá em casa meditando, meu Deus do céu, agora realmente, verdadeiramente eu tenho que dedicar tempo para estudar, para entender melhor a Tua palavra, para passar para a igreja quando eu tiver uma oportunidade. E às vezes não queremos dedicar esse tempo, perdemos tempo com tudo, irmão, podemos imaginar. Eu preparei um vídeo aí, estudando, e também vi um vídeo, perdemos tempo com tudo. Mas deixamos de perder tempo com algo que é mais para perder tempo, não, ganhar tempo, que é a palavra de Deus, irmãos. Aí a palavra de Deus vai nos entender que nós temos que ir na primeira ressurreição e não na segunda. Vamos ver o vídeo aí para... Coloca aí, Janilson. Nós precisamos ser chamados para um choque de realidade. Vamos ficar até quando enganando a nós mesmos? Olha o que está acontecendo com o mundo. Você não está vendo os sinais? Você não está vendo o governo que está fazendo com a nação? Você não está vendo a crise política, econômica em todo mundo, na Europa, nos Estados Unidos? Você não está vendo o clima, a natureza, a terra oscilando como bêbado, os abalos sísmicos? Você não está vendo a parte religiosa toda corrompida? São sinais que apontam para a volta de Jesus. Jesus está voltando. A Bíblia diz que a volta do Filho do Homem será semelhante aos dias de Noé. Comiam, bebiam, compravam e vendiam, casavam-se, davam-se casamento. Uma indiferença ia tomar o povo de Deus, e o povo de Deus não ia se aperceber da volta iminente de Cristo. Todos os sinais estão apontando para a volta. As pessoas estão aí. Há um salva-vidas gritando: há 2 horas daqui tem uma onda de 300 metros, corram, salvem suas vidas. E o povo está lá jogando frescobol, vôlei de praia, tomando água, e o salva-vidas gritando como louco, igual um bobo. Pois eu estou dizendo, algumas horas, dias, meses daqui, a onda da ira de Deus, do juízo divino, da volta do Filho do Homem está prestes a vir. Salvem suas vidas antes que seja tarde. Não é tempo mais de perder tempo com coisas triviais, idiotas, fúteis. Não é tempo mais de ficar perdendo tempo com relacionamentos estúpidos. Há almas para se ganhar, há um reino para avançar, há uma bandeira do Evangelho para ser fincada. Conserte teu casamento, traga seus filhos para a presença de Deus. Destrua aquilo que te faz pecar. A Bíblia não diz: se o teu olho faz pecar, ora pelo olho. Se tua mão faz pecar, ora por ela. Leva ela para consulta. Corta a sua mão.
destrói o que faz pecar. Não adianta nós sermos só ouvintes, assistir Paul Washer, David Wilkerson, Paulo Júnior, livros. Não sejais somente ouvintes da palavra, mas praticantes. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, sensato, que edificou sua casa sobre a rocha. Vieram as chuvas, correram os rios, sopraram os ventos e combateram contra aquela casa, e ela não caiu. Mas todo aquele que ouve as palavras, as minhas palavras, e não as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem insensato, tolo, estúpido, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceram as chuvas, correram os rios, sopraram os ventos e combateram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua ruína. Não fica constrangido, não fica com raiva de mim não. Eu não vim falar o que você quer ouvir, mas o que você precisa ouvir. Deus exorta aquele que Ele ama e corrige aquele que tem por filho. Quando ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Glória a Deus. Tava meditando, estudando, irmãos, aí pesquisando algumas coisas e vi esse vídeo. Eu achei muito interessante, né, sobre a volta de Cristo. Veja, irmãos, o quanto de tempo que nós perdemos com coisas que não edificam, irmãos. Veja qual oportunidade todos os dias o Senhor tem nos dado de buscar a palavra, buscar na palavra, se aperfeiçoar mais, né? Buscar os ensinamentos do Senhor, e às vezes nós não conseguimos. Veja que às vezes nós dedicamos tempo a tudo, irmãos. Veja que às vezes passamos horas e horas dentro do nosso trabalho, fazendo com perfeição, porque se não fizer com perfeição, tem cobrança, patrão cobra, às vezes te dá até suspensão, às vezes até coloca um funcionário para fora. Por isso que às vezes dedicamos o nosso trabalho com fazer com perfeição. Mas aí, paralelamente, não conseguimos nos esforçar para fazer com perfeição a obra de Deus, irmãos. Veja que eu sei que todos têm que trabalhar, eu sei que tem que fazer a coisa certa. Mas às vezes quando nós comparamos muitas das coisas, inclusive o trabalho com a obra de Deus, às vezes estamos lá embaixo com a obra de Deus. Veja quantas vidas, né? Quantas vidas estão se perdendo. Num momento como esse, nós estamos aqui, irmãos, adorando, buscando na palavra de Deus, buscando um fortalecimento para a nossa vida, mas quantas vidas estão aí fora, irmãos? Presas na escuridão. Veja quantas oportunidades o Senhor nos dá para nos consertar na presença dEle, consertar a nossa vida familiar, e às vezes nós não conseguimos. Porque às vezes, irmão, não conseguimos fazer tons feitos, né, através da palavra de Deus, porque não dedicamos tempo. Eu sou prova viva disso. Mas hoje, né, com a responsabilidade, né, que foi me dada, otorgada, agora eu tenho que dedicar tempo, irmãos. Eu não sei aonde eu vou arrumar, de que forma eu vou arrumar, mas eu sei que para agora pregar a palavra do Senhor, trazer um ensinamento à igreja, tenho que ter tempo. Tenho que dedicar tempo. Eu queria tanto dormir hoje à tarde, irmão. Deus sabe do que eu estou falando. Os olhos quase pregando, mas eu tive que estudar, mestre. Porque é responsabilidade trazer um ensinamento a uma igreja, irmão. Trazer primeiramente para a minha vida. Porque eu preciso de conserto todos os dias da minha vida, irmãos. E o inimigo tem entrado com fúria, dilacerado famílias, desestruturado famílias, porque o nosso tempo, que é para ser viável ao Senhor, nós não conseguimos dar. Salva a vida gritando, lá vem uma onda. A negada estava em curtição, mestre. Ele fez ali,
se deleitando nos seus desejos, nos seus prazeres, no seu sentimento. É porque eu estou sentindo disso, eu estou sentindo assim. Veja que simples motivo, irmão, é para ter intriga dentro da igreja. É simples coisa, irmãos, de se resolver num diálogo, numa conversa, de conversar e sentar. Hoje a igreja do Senhor, ela não conversa. Ela fala o que está no coração. Eu vou falar porque é isso que eu estou sentindo. Se perde, irmão. Nós não queremos, mano, no dia de hoje, se colocar um no lugar dos outros. Eu não sei o que você passou durante o seu dia. Aí se você comete algo contra mim, o meu instinto humano é de devolver aquilo que eu recebi. E não é assim, irmão. A igreja do Senhor tem que ser diferente. As pessoas do mundo, elas já se comportam assim. E Deus vai tratar através da palavra e da presença do Espírito de Deus na vida dessas pessoas. Mas nós temos que ser diferentes, irmãos. Se nós formos fazer aqui um check-up da igreja a qual nós estamos, tem que consertar um bocado de coisa, irmãos. Nós temos que se consertar um bocado de coisa da nossa vida a respeito a Deus, a caminhada com o Senhor. E ninguém tem autoridade para consertar uns aos outros, não, irmão. Nós temos que querer. Eu preciso querer todos os dias me consertar, porque a vinda de Cristo é eminente, irmão. A Bíblia diz que é num piscar de olho, pessoas são ao sal dos céus. Eu estava vendo outro vídeo que as pessoas olhavam e já não via mais a outra. Então não vai ter tempo nesse dia de eu querer me consertar em questão de segundo e subir, não, irmão. Ou se conserta antes da vinda de Cristo, ou então, irmão, não se conserta. Ou vai para o céu subir e se deleitar dos prazeres que Deus tem para nós, ou vai para o inferno, irmão. Lago de fogo e enxofre é certo. Mas às vezes não queremos pregar sobre isso. Às vezes não queremos falar sobre esse assunto, porque as pessoas vão interpretar de forma errada. Vão interpretar que você é santo, que você é não sei o quê. Nós estamos na mesma condição, irmão. Eu estou aqui em cima, eu não sei o que se pode acontecer, mas pela graça de Deus e pela misericórdia, Ele me instruindo a buscar Ele, talvez eu consiga suportar o que venha pela frente, como igreja do Senhor. Eu agradeço muito a Deus, porque o comportamento do homem ele é mudado, entendeu? Quando você começa a buscar a Deus, Ele começa a mudar o teu comportamento. Meu irmão, está aqui um cara rancoroso, coração duro, cara que guardava a mágoa do próprio pai. E Deus conserta, irmão, porque a palavra de Deus tem esse poder para nos consertar, para que uma vida e uma alma não se perda e se salve. Deus tem um poder, Drusila. Na hora que Ele quiser, converte o vaso e não tem nem para onde correr. Não tem nem para onde ir. Se Deus quiser, Ele faz, irmão. E Deus conhece. Sabe por que Deus não levou? Permitiu muitos ainda ser tragados pelo Satanás? Porque Ele conhece o coração. Às vezes nós olhamos a aparência, irmão. Não tem mais jeito não, não tem mais condições. Esse aí não vai dar vida eterna não. Deus olha o íntimo, coração, irmão. Por isso que Deus ainda não permitiu tais coisas acontecerem. Porque o inimigo a todo instante, irmão. Todo instante ele quer tirar o nosso foco, a nossa direção, a nossa vontade, o nosso desejo de buscar a Deus. Irmão, se aqui tiver 15 pessoas, tem muito. Uma igreja que tinha quase 60, 70 membros, não sei. Quase 100. Aí, Joninho, estado. Não é porque a palavra não está sendo pregada, não, Joninho. Porque a palavra está sendo pregada. Não é porque os ensinamentos estão sendo dados, não. E Deus tem chamado os vasos para ser usados. Não é por causa disso, não, Joninho. É o seu próprio livre-arbítrio, irmão, que Deus fala. Eu decidi e pronto, irmãos. E a igreja visita, porque essa igreja aqui, ela visita, irmão. Porque eu digo que eu já fiz muitas visitas com o pastor Eduardo, com o João Nilson. As irmãs já fizeram visita. Essa igreja não é falta de ser, não, irmãos. Não é falta da palavra. A palavra está indo, é de encontro dentro da própria casa. São decisões próprias, irmãos. Quando o ser humano decide não querer, Deus não invade, não, irmãos. Deus não invade o coração, não. E por isso que esse conhecimento, Deus está dando essa oportunidade nessa terça-feira de nós buscarmos sobre a vinda de Cristo. Como será? Como eu tenho que estar? Né? Como é que a igreja tem que se comportar? Como é a preparação para receber o Filho do Homem? Eu já tinha lido a Bíblia, irmão, mas eu nunca tinha me passado por duas
Duas ressurreições não, nunca tinha visto isso. E hoje, lendo sobre esse tema, eu fui ver. Eu fui entender, meu Deus do céu. Jesus vem, vai levar a sua igreja, né? Uns ainda vão ficar lá. Quando depois que a igreja passar, né? Que a igreja irá reinar sobre a terra por 1000 anos. Depois disso, Satanás sendo preso. Depois disso, aqueles que estavam lá junto com Satanás irão ressurgir para realmente findar tudo, irmãos. É sério os ensinamentos de Deus, irmãos. Então vamos começar aqui. Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Zacarias, capítulo 14, versículo 5. Zacarias, capítulo 14, versículo 5. Assim diz a palavra do nosso Senhor. Eu vou ler aqui na minha tradução. Fugireis ao vale dos meus montes, pois o vale dos montes chegará até Azel. E fugireis assim como fugiste por terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus com todos os seus santos. Irmãos, quando nós herdarmos a vida eterna, retornaremos à terra como santos, corpos que não serão mais corruptíveis, e iremos ter 1000 anos sobre a terra de paz, irmãos. Não haverá mais dor, não haverá mais intriga, seremos santos, sacerdotes com Deus. Zacarias já expressa isso, irmãos. Deus é muito maravilhoso, irmãos. Que diz assim, ó: não é outro senão Deus Pai, que virá à terra visivelmente com Jesus e os seus santos. Veja que oportunidade imensa a qual nós temos, irmãos, para buscar essa presença, para reinar com o Senhor Deus sobre essa terra. Uma terra onde irá haver só paz, irmãos. Não é uma terra onde nós vivemos nos dias de hoje. Corações dilacerados, corações que dizem que perdoam, que não sentem mais nada. E não é verdade, irmãos. Pessoas que expressam com a sua aparência ter sobre você o perdão e não tem, irmãos. Pessoas que dizem nos dias que nós vivemos como hoje, que perdoam com os seus lábios, mas o Deus que nós servimos conhece o coração, irmão. Ainda tem alguma coisa. Eu falo isso com propriedade, irmãos. Quando teve a separação dos meus pais, João Nilson, o que eu não queria ver na minha frente era o meu pai. Queria ver todo mundo na minha frente, menos ele, João Nilson, porque o desejo e a vontade de pular no pescoço era grande. Por ver o que ele fez, a situação que ele demonstrou. Mas eu não conhecia a palavra. Pior é quem conhece a palavra, irmão. Quem conhece a verdade de Deus e não consegue demonstrar tão grande perdão, imenso. Mas quer vir reinar sobre a terra como santo, com Deus. Mas quer estar num lugar santo. Mas quer demonstrar até com as suas ações ter santidade. Mas o coração, Janice, sabe quem foi que me tratou, irmãos? A palavra. Foi a palavra que me tratou. Hoje, se eu ver o meu pai, eu abraço ele, irmão. Eu posso dizer que eu perdoei o meu pai. Mas isso no mundo, mano, é normal. Mas quem está na presença de Deus, não, irmão. E para subir com Cristo na primeira ressurreição e retornar à terra para reinar por 1000 anos com Deus, tem que ter santidade, irmãos. Para usufruir de um momento como esse, uma oportunidade como essa,
Tem que ter santidade, irmãos. Zacarias demonstra, fala. Iremos também abrir a nossa Bíblia lá em 1 Tessalonicenses 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17. Glória a Deus e aleluias. Vou procurar aqui na minha tradução. Deus é muito maravilhoso, irmãos. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17. Assim diz a palavra do Senhor. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Consolai uns aos outros. Então o apóstolo vai. Meu filho, está aqui a promessa. Está aqui a promessa para vocês. Então peguem essa palavra e comecem a anunciar uns aos outros. Comecem a dialogar sobre essa palavra. Porque vocês terão a oportunidade de estarem para sempre com o Senhor. Então não vamos perder mais tempo não, irmãos. Vamos consertar na nossa vida. Todos nós. Porque essa é uma promessa para nós, irmãos. Essa é uma promessa para todos aqueles que professam o nome de Jesus. Para todos aqueles que têm fé, creem na palavra do Senhor. Ei, comecem a consolar uns aos outros. Porque vocês terão a oportunidade de vivenciarem num lugar santo. Estou falando nas minhas palavras. Vocês terão essa oportunidade. Comecem a dialogar sobre essa questão, essa situação. Não, o menino ali está caído. Irmão, esses são os comentários que a gente vê sobre as igrejas hoje. Fulano caiu. Beltrano está assim. O outro está assim. Irmãos, vamos consolar uns aos outros com a palavra de Deus. O pastor Eduardo batia sempre nessa tecla. Posso falar assim. Pastor Marcondes. E só o que consola nós no mundo que nós estamos vivendo como hoje, irmão, é a palavra. É as promessas de Deus. Então, se essas promessas não fazem parte da nossa vida, como é que nós iremos acreditar na vinda de Cristo, irmãos? Porque a palavra é bem clara, irmão. Porque o mesmo Senhor que subiu, descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai uns aos outros com essas palavras. Deus é bom, irmãos. É que diz assim, ó: arrastar, agarrar firmemente, pegar, capturar e dominar, saquear. Parte desse significado, chegamos ao mesmo entendimento em português: arrebatamento, irmãos. Vamos se firmar para ser alçado aos céus nessa palavra, irmão, nesse ensinamento, nessa verdade que a cada dia tem sido anunciada sobre a nossa vida. Vamos agarrar, irmão. Vamos segurar essa palavra conosco. Vamos buscar esse entendimento para suportar tão grandes coisas que tem vindo, irmãos. Tinha gente morrendo com aquele vulcão, irmão. Coração tendo a parada cardíaca por causa do vulcão. E a vida é eterna, irmãos. Isso é o quê? Falta de conhecimento, falta de uma verdade, irmão, para se controlar e saber que o que Deus tem para nós, as promessas de Deus são maiores do que aquilo que nós estamos enfrentando e passando, irmãos. Gente morrendo.
E eu vi numa ruma de postagem nas redes sociais. Isso não é Deus não, isso é não sei o quê, isso não é os homens, isso é muita coisa que não tem nada a ver com aquilo dali. Isso são sinais, irmãos. Isso são coisas que vão acontecer. Isso são cumprimentos da palavra, como foi passado aqui no vídeo. Isso vai acontecer, irmão. Os irmãos, gente apavorada que a onda vai vir aqui para o Nordeste. Irmão, é vida eterna para nós, irmãos. Mestre, nós não sabemos do que é que nós iremos morrer, mestre. Do que é que esse corpo vai sofrer, nós não sabemos, mestre. Mas eu sei que aquilo que está dentro de mim e dentro de vocês irá ser alçado aos céus. Se vai ser de tiro, de barroada, nós não sabemos, irmão, o que pode se passar. Se iremos passar rumo de tempo dentro do hospital, sendo tratado ainda espiritual para herdar a vida eterna, eu não sei. Mas eu sei que a promessa de Deus é essa: estar próximo do Senhor, estar ao lado dele, vivenciar coisas que nós nunca conseguimos nem imaginar como é lá, irmão. Só aqueles que já estão, talvez. Então é assim a palavra do Senhor, irmãos. Isso é muito maravilhoso. Os santos estarão com Cristo nos céus durante a tribulação. Acompanharão Cristo à terra. Aí vai falar do Armagedon, a última batalha, né? Entre o Senhor no seu cavalo, contra a besta, contra os que professam não a palavra de Deus, né? Onde eles vão ser alçados, vão ser presos. Então são muitas coisas a qual nós temos que aprender nessa noite, irmão. Então eu sei que essa promessa nas nossas vidas irão se cumprir, irmão. Isso aqui é a realidade de Deus, irmãos. Seria bom se nós conseguíssemos ver, né? Como seria, mestre, essa batalha, né? Seria bom que você abrisse aqui um clarão agora, Ronaldo, e nós presenciar como que vai ser tudo, irmão, assim. Talvez nós fossemos mais crentes. Talvez no culto de doutrina nós chegássemos aqui, era 1 hora antes, mestre, mas buscar logo se alicerçar a presença do Espírito Santo de Deus, para poder já estar preparado para o ensinamento do Senhor. Porque quem ensina aqui são os instrumentos de Deus. Quem fala é o Espírito Santo, irmão. Essa eu tenho a certeza dentro do meu coração. Eu preparo a palavra lá em casa e eu falo com meu Deus: eu estou preparando essa palavra, Senhor, mas eu sei que a minha vida vai ser instrumento nas tuas mãos. Tu vai falar alguma coisa para falar com algum lá dentro, com alguém lá dentro, ou com a igreja toda. É esse ensinamento que eu guardo dentro do meu coração. Eu preparo, irmão. Vejo pregadores, o que eles pensam, mas eu sei que a direção é do Espírito de Deus, irmão. Vai fluir dentro da nossa vida. Quando nós vemos com essa convicção para a casa do Senhor, vai fluir rio de água viva, irmão. E aqui dentro dessa casa tem pregadores, irmão. Tem pessoas que sabem dominar a palavra de Deus, só se acham às vezes que não tem essa condição de fazer isso. Mas tem, irmão. Tem. Eu fiquei observando a irmã Fernanda pregando, a Eliana. E eu sei que tem dentro de nós algo poderoso, que tem a capacidade de convencer um coração nessa live, irmão. Porque eu já vi muitas das vezes as pessoas dizendo: Ronaldo, era essa palavra que eu queria ouvir nessa tarde. Eu já vi pessoas falando aqui no culto, irmão: era essa palavra que eu queria para consertar, para me colocar de pé. Eu já vi, irmão. Então vamos colocar para fora aquilo que Deus tem nos proporcionado, que é a palavra, e essa palavra vai nos preparando para a vinda de Cristo. Porque vai ser muito rápido, como a Bíblia vai relatar, irmão. Muito rápido. Não vai ter tempo de pegar mais nada e nem de pensar em nada. Muito rápido. E tem que ter um preparo, irmãos. Quando Jesus foi ao deserto para ser tentado, foram 40 dias, irmãos. Jesus estava na mesma condição que nós, Renato, como você sabe. Mas teve um preparo de 40 dias. Será que Jesus ia suportar se não tivesse tido esse preparo, irmão? Será que as pessoas irão suportar aquele grande dia por não ser alçado aos céus? A tristeza eminente na aparência física das pessoas? E a alegria de muitos irmãos, ou de alguns, que a Bíblia diz: muitos serão chamados, poucos serão os escolhidos. Então vamos buscar, irmão. Vamos para o GC, vamos abrir um GC, vamos convidar as pessoas.
Porque eu sei que um dia, irmão, a Bíblia diz que todo joelho vai se dobrar. Eu não sei o dia que as vidas virão para cá e irão se converter ao nome do Senhor, mas eu sei que vai haver esse dia. Vai acontecer esse dia das pessoas aceitarem Jesus. A Viviane aceitou Jesus, irmãos. Eu me lembro que foram 3 GC lá, não foi, Helena? 3, irmão. Fizemos o primeiro, passemos uma temporada, não deu. Fizemos o segundo, passemos outra temporada, não deu. Terceiro GC aceitou Jesus, irmão. Às vezes nós desistimos muito fácil. Imagine aí, irmão, se Deus fosse desistir de nós, irmão. Nós já estávamos do inferno para outra banda, irmão. Ele é tão misericordioso, mesmo diante das nossas falhas, né? Às vezes mesmo diante não da nossa busca que é para ser, Ele está ali, irmão. Nos consertando, nos colocando de pé, usando os vasos para levar uma palavra no nosso coração. E é esse preparo para a vinda de Cristo, irmão. Não vai ser fácil, irmão. Não vai ser fácil. O inimigo vai colocar intriga entre os casais. Isso vai acontecer, irmão. Mas se a palavra estiver penetrada, não tem como, Leonardo. Ele vai entrar e vai sair. Ele vai querer entrar e vai sair. Vão colocar intriga, irmão. Vai ter intriga, como já está acontecendo entre pais e filhos. Já tem intriga dentro da própria igreja entre irmãos. Mas se nós buscarmos, irmãos, essa perfeição para receber esse Cristo maravilhoso, essas intrigas vão desaparecer. Se formos procurar, não irá mais nem existir. Porque o inimigo é sagaz, é traiçoeiro. Ele entra, ele não vai abrir a porta e já se apresentar, não. São brechas, irmãos. Entra sem perceber. Eu vou dizer, irmão, se o foco desviar, se a mente não for mais a mesma, se o empenho não for mais o mesmo, já era vida eterna, irmãos. Já era salvação. Vamos abrir a nossa Bíblia também. São muitos textos para ser visto. 1 Coríntios capítulo 15. Eu sei que Deus vai consertar as coisas, não só nessa casa, mas na igreja do Senhor, irmãos. Deus vai consertar a nossa vida todos os dias. É nessa palavra, meu e mesmo tristeza e desânimo, é que eu estou caminhando com o Senhor. 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 51 a 54. Se diz a palavra do nosso Senhor: eu vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, em um abrir e fechar de olhos, ao som de uma trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis nós seremos transformados, porque convém que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que este corpo mortal se revista da imortalidade. Quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, este corpo mortal se revestirá da imortalidade. Então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte? Teu aguilhão. Onde está o inferno? Tua vitória. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas as graças de Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Pecado, irmãos, ele tem esse poder de fazer com que as pessoas, se deleitem mais ainda nos seus próprios prazeres. Se formos aqui, irmão, refletir um pouquinho, o pecado são desejos e alegrias momentâneas, irmãos. O corpo, a cada dia mais, durante o pecado entrando e invadindo, ele vai se corrompendo cada vez mais.
Cada vez mais é corrupção, irmão. Aquele desejo que talvez você tinha de ir à casa do Senhor, de estar na presença de Deus, quando o pecado invade, esse desejo já não passa a fazer mais parte. Aquele ânimo, a vontade de estar na comunhão, Emerson, de estar ali reunido um com os outros, já não tem mais força, porque o pecado entrou. O pecado ganhou terreno. Ele muda a mente, irmãos. O pecado, ele muda a mente, ele muda o comportamento. O pecado, ele transforma o caráter. A pessoa não tem caráter, irmãos. Isso é a realidade. Ela transforma. Ela acha algo normal, irmão. Está na casa do Senhor, o pecado faz isso com as pessoas. É normal vir para a casa do Senhor. É como se fosse uma rotina, irmãos. Terça-feira eu estou lá na Deus é Fiel, de 7 às 9. Quinta-feira do mesmo jeito. Domingo da mesma forma. Domingo de 6 às 8. Já passa a ser normal, irmãos. Já não tem mais aquela vontade. Já não se relaciona mais da mesma forma. Já não tem mais aquela intimidade com Deus. E o pecado tem ganhado terreno na vida das pessoas, irmãos. A dor, o desânimo. A pessoa não tem mais aquele ânimo, aquele vigor de buscar a palavra. Às vezes lia, irmãos. Às vezes lia a palavra de Deus. Às vezes dedicava tempo, mas deu brecha. Já passou a não ser mais aquele cristão fervoroso, que tinha desejo de pregar a palavra, de anunciar as boas novas. Já não passa a ter mais. Convive com as pessoas da mesma forma que os ímpios convivem, irmãos. É normal. Falam as mesmas coisas que os ímpios falam. Professam as mesmas coisas por causa do pecado. Mas ainda não é o fim, irmão. O pecado ainda não é o fim. Veja, quando você está vivo, ainda há esperança, irmão. Deus ainda tem a esperança de as vidas se converterem. Já podia ter voltado, podemos pensar até assim, Emerson. Já. Podia ter enviado o seu filho Jesus, já. Mas não, irmão, Ele quer salvar a humanidade. Ele quer salvar a humanidade, irmãos. Todos nós estamos na mesma igualdade. O valor que nós temos para Deus, aquelas pessoas que estão fora também têm, irmão. O Senhor só não ama o que eles fazem. Às vezes o Senhor só não ama o que nós cometemos e fazemos. Por isso que vem a exortação. Por isso que Paulo combatia a igreja de Coríntios. Porque eles já achavam normal fazer aquilo. Já era o desejo deles, irmãos, fazer tais coisas a qual aquela igreja cometia. Mas Deus, pela sua graça e a sua maravilhosa palavra, levanta pessoas, irmãos. Não é assim, filhos. Não é assim que vocês têm que se comportar. É dessa forma. É desse jeito que vocês têm que estar na minha presença. Não é com um corpo incorruptível que se corrompe com qualquer coisa, mas é um corpo que a cada dia busca a santidade para estar na minha presença. Se vocês buscarem a cada dia essa palavra, essa santidade, vocês serão usados, vocês serão instrumento nas minhas mãos. O pecado não terá o poder mais de dominar vocês. Não prevalecerá mais sobre a vida de vocês, porque sobre vocês está a minha palavra, está o meu Espírito Santo. Se nós não tivermos bem a tempo, somos corrompidos, irmãos. Somos corrompidos dentro da nossa casa, no trabalho. Sabe por quê, irmãos? Porque eu já presenciei lá na minha empresa. Briga entre patrão e funcionário. Porque os impostos do nosso país são grandes, irmão. Se o empresário ele não tiver recurso, ele quebra no nosso país. E era para declarar uma quantia X e o vaso não queria. Porque senão não tinha condições. A empresa não tinha condições de manter. E eu vi essa briga lá dentro. Então o mundo, ele está indo diante dessa situação, se propagando isso, irmão. Para as pessoas se corromperem diante daquilo que estão passando. Está levando as pessoas para esse buraco de corrupção, irmãos. Você vê num vídeo, irmão, aí. É que está, irmão, essas governantes. Está nessa situação, o nosso país. O mundo inteiro, irmão, não só o Brasil. Porque é fácil se corromper, irmãos. É fácil, mas tem consequências. A corrupção tem consequências, irmão. O pecado tem consequências.
E a consequência de um pecador não é vida eterna, irmãos. É destruição. É perdição. É choro, irmãos. O pecado traz choro, traz dor, irmãos. Como todos sabem. E a igreja tem que estar firmada, irmãos, para não se corromper. A igreja tem que estar firmada nos ensinamentos de Deus, para não serem corrompidas com os ensinamentos falsos, irmãos, que tem levado a mente das pessoas a um turbilhão de pensamentos, a conflitos imensos que você possa imaginar. Eu falo isso com propriedade. Fui ajudar um vaso e fui visitar uma igreja. E o que eu vi, irmão? Não, a igreja todinha pode cear, pode deixar que eu como nas minhas costas. Pastor, o que é isso, pastor? Você tem que ser batizado. Eu recebi um ensinamento aqui, foi um conflito na minha mente, Manu. Meu Deus do céu, eu recebi lá na minha igreja, eu li na tua palavra, e eu estou ouvindo isso aqui, está errado. Esse não é o meu canto, não. Esse não é o meu lugar. Mas as pessoas se corrompem, irmão, porque eu vi toda a igreja ceando. É por isso que as pessoas se perdem, por falta do conhecimento, Emerson. Não tem o conhecimento e acham normal tipo de coisas dentro da igreja. Acham normal na caminhada com Cristo fazer qualquer coisa. E não é normal, irmãos. Que diz assim, ó. Deus é muito maravilhoso, irmãos. Esta é uma das revelações de Paulo. Nem todos morrerão fisicamente, mas alguns serão transformados à imagem daqueles que morrem. Os vivos serão transformados da mortalidade para a imortalidade. Serão ressuscitados para a imortalidade. O tempo necessário para isto será em um momento, em um abrir e fechar de olhos. No grego, átomo. Em um átomo, em pouco tempo. Em pouco tempo, Emerson. Fechou o olho, abriu, já não tem mais existência, irmãos. Já se foi. Veja quantas vidas estão, Emerson, nessa situação. Se você está aqui hoje, glorifique o nome do Senhor, irmão. Glorifique o nome do Senhor. Agradeça a Deus por você estar nessa presença, irmão. Porque muitos estão com os olhos fechados, achando que isso é conversa normal. Cristo não volta não, eu era criança, já tenho 40 anos e o Cristo não volta, não voltou. Esses são o diálogo, irmão, as conversas que na sociedade fala, Emerson. Isso é o diálogo de hoje. Nayana, eu era criança, virei jovem, adolescente, hoje já sou adulto, me casei, tenho família e Cristo não volta. As pessoas já falam isso com algo normal. É normal, Cristo não vai voltar não. Vai, irmão. Vai que a palavra é clara. E a palavra de Deus, ela não mente, irmão. Ela é verdade. São escrituras verdadeiras, escritas. Muito tempo. Muito tempo, irmãos. Pedi aos irmãos também para abrirem a sua Bíblia. Eu estou só na introdução, viu, irmão? Glória a Deus. São muitos textos, né, para a gente meditar na palavra. Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Assim diz a palavra do Senhor. Apocalipse 20, versículo 4. Vi tronos, neles assentaram-se aqueles que têm o poder de julgar. Vi as almas dos que foram degolados por causa do testemunho de Cristo e da palavra de Deus, os quais não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa, nem nas mãos. Eles reviverão e reinarão com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviverão, até que os 1000 anos se completassem. Esta é a primeira ressurreição.
Bem-aventurados e santos os que participarem da primeira ressurreição. Sobre eles não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele por 1000 anos. Não terá mais morte, irmão. Quem for ressuscitado na primeira ressurreição não morrerá mais, Joninhos. Irá se cumprir essa palavra, irmãos. São promessas, são coisas que realmente irão acontecer, irmãos. Então queira que a igreja do Senhor, o que ela tem que mais almejar, irmãos, é a primeira ressurreição. Os mortos ressuscitarão, os que estarão vivos terão os corpos transformados, serão corpos glorificados. A Bíblia diz que Satanás será aprisionado. Satanás será aprisionado. Deus e o seu povo, os santos, reinarão por 1000 anos. Depois desses 1000 anos, Satanás será realmente findado, irmãos. Terá o fim. E não terá mais oportunidade, irmãos. Irão ressuscitar, não mais para viver, irmãos, mas serão ressuscitados para ser lançados na prisão eterna. Então vamos querer logo ir com Cristo, irmãos. Vamos deixar as coisas de lado, aquilo que não edifica, aquilo que não vai fazer nós refletir sobre a palavra do Senhor. Vamos deixar tudo de lado, irmãos. Vamos trilhar conforme o que Deus quer, conforme o que a palavra quer. Vamos trilhar conforme o que o Espírito Santo nos ordena fazer, irmão, nos dias de hoje. Vamos fazer dessa forma, né, Leonardo? Eu lhe digo que não é fácil, irmão, Todos sabem. Não é fácil se preparar para esperar Cristo. Não é fácil, As lutas vindo, os combates na nossa frente, estar firmado na palavra. Não é fácil, irmãos. Mas eu sei que com a palavra e com o Espírito Santo de Deus, nós buscando esses ensinamentos todos os dias, seremos mais fortes, irmão. Estaremos mais fortalecidos para suportar tão grandes lutas, irmãos. A igreja do Senhor nesses últimos dias está passando por muitas lutas, irmãos. Perdas, decepções, desânimo, tristeza. Mas também tem a palavra, irmãos. Mas também tem o Espírito Santo. Mas também tem o Consolador, irmãos. Porque em meio às lutas, em meio aos combates que nós passamos todos os dias, tem algo poderoso no meio da igreja, fortalecendo, colocando de pé, ensinando, exortando, colocando nós no alinhamento certo para subir com o Senhor, irmãos. Para ter um corpo transformado. Se não tiver busca, irmão, as veredas continuarão as mesmas. Se não tiver dedicação, Emerson, continuarão na mesma fraqueza, no mesmo desânimo. Tem que existir busca, irmãos. E quando você busca, eu acho mais interessante no reino de Deus, nas coisas de Deus, quando você busca, irmão, o conhecimento vem naturalmente. O Espírito Santo naturalmente vai nos ensinando como nos comportar. Eu me lembro do meu novo convertido, irmão, a dificuldade de entender um texto, um versículo, irmão. Hoje, pela graça de Deus, pelas misericórdias do Senhor na minha vida, pela busca também, porque se não tiver busca, isso não vem. O Senhor me dá entendimento, irmão. Não sei se é um entendimento de pregadores grandes, mas é um entendimento que o Espírito coloca no meu coração. E é isso que eu passo para a igreja. Eu não preciso aqui buscar palavras bonitas, coisas bonitas para falar ao coração da igreja, não, irmãos. Porque quem age dessa forma é Satanás. Ele vem bonito, irmão. Ele vem de uma forma que vai chamar a tua atenção para tirar o teu foco e a tua direção. Deus não, irmão. A Bíblia diz que Deus bate porque ama, irmão, seus filhos. Deus exorta porque Ele nos ama. Deus lança uma palavra no coração porque Ele nos ama, irmãos. Porque se Ele não nos amasse,
Ele não utilizava dessa forma não, ele deixava nós do jeito que nós estamos caminhando, irmão. Ele deixava a igreja do jeito que ela quer caminhar. Mas não, irmão. Ele faz nós refletir todos os dias. Todos os dias é reflexão para a nossa vida. É um entendimento diferente da palavra. Desse jeito, irmão, eu prego num texto, no outro eu já tenho um entendimento. Outra pessoa já prega de outra forma. Eu não percebi isso. A irmã pegou nesse texto, eu nunca tinha pensado nisso, irmão. Então são vários entendimentos. E isso é fortalecimento para a nossa vida, Jonis. Eu vejo o Jonis pregando no GC, eu fico só captando, irmãos. Porque eu sei que são ensinamentos. Poxa, o cara teve essa percepção do texto e eu não. E assim é a caminhada com Cristo, irmão. Se não for assim, irmão, somos alvos fáceis. É fácil, irmão, sair de um GC e entrar no outro. É não, irmão. Cansaço bate, não, gente? Bate depois de um dia de trabalho. Mas eu sei que tem recompensa, mestre. Quando a alma chegar aqui e aceitar Cristo, por saber que aquela alma se reconciliou. É recompensa, Jonis. E a nossa maior recompensa de busca aqui nessa terra é vida eterna, irmãos. É a maior recompensa para um cristão. Só não sentir mais dor de cabeça, Renato? Não vai sentir mais dor de cabeça não, depois de um dia de sol quente, irmão. Em cima de uma moto. Não tem dor de cabeça não, irmãos. É lugar santo. É só adoração ao Senhor. Quem é que não quer ir para um lugar desse, irmãos? Mas às vezes a visão está encoberta. Às vezes nós não enxergamos espiritualmente. É por isso que as pessoas acham normal, irmã Lourdes. É normal. Eu fico imaginando, tem hora que eu fico lá imaginando como é os céus, irmãos. Como está sendo feito, eu não sei se já foi feito, se o Senhor já aprontou tudo. Como será, irmão? Será um lugar lindo, irmãos. Será um lugar lindo. Então vamos buscar enquanto estamos aqui, irmão. Vamos nos aperfeiçoar. Vamos lançar a palavra nos corações. Vamos buscar vidas, irmãos. Porque quando você lança uma semente aí fora, um dia ela pode germinar. Pode dar fruto, mestre. Essa vida pode aceitar Jesus. Essa vida pode chegar na mesma condição que você está hoje, que é a presença de Deus. Mas às vezes queremos só para nós, irmãos. Eu já estou salvo, acho que eu já estou salvo. Tá bom. Aqui prega a palavra. Sabe por que tem pouca gente, irmão? O Senhor já falou comigo, sabe por quê? Porque a palavra é pregada, irmão. Não é criada coisas paralelas, mandou para chamar a atenção. Porque coisas paralelas à palavra de Deus, elas vão chamar a atenção. Pessoas vão correr, irmão. Os templos vão estar cheios. Porque alguma coisa está chamando, menos a palavra de Deus. Mas quando a palavra é pregada, quando é de confronto, aquilo que nós estamos vivendo, nós contamos as pessoas, irmão. E graças a Deus porque a palavra está sendo pregada. As pessoas procuram algum recurso, irmão, para chamar as pessoas. Alguma coisa é movimentada. Uma vez eu fui indagado na juventude aqui. Natália sabe disso. Não tem um entretenimento, Jonício também sabe. Entretenimento não, meu filho, aqui tem palavra. Jonício sabe que nós já batemos aqui quando nós se reunimos aqui, tem palavra. Quantos jovens ficaram, irmão? Entretenimento, Jonício, nós já tínhamos aqui 100 jovens, Jonício. 50, 30, 100 ou mais. Mas tem palavra, irmão. As pessoas não querem dar o ouvido, mestre, para a palavra. Sentar e ouvir a palavra, não querem, porque está indo de confronto. Está indo, a palavra conserta, irmãos. A palavra conserta. E quando a pessoa não quer conserto, ela quer entretenimento. E entretenimento, mestre, não vai levar ninguém para o céu não, irmão. Vamos fazer um movimento aqui, João, para chamar o bairro todinho. E a palavra? E a palavra? E o ensinamento? E o confronto? Então vamos continuar assim, irmão, porque eu creio que quando a palavra está sendo pregada, quando os ensinamentos, quando a igreja está adorando, quando Deus começar a trabalhar de uma forma, nós vamos ver o resultado. Vai ter um resultado, Dionísio. Eu só não posso te dizer se é amanhã, ou quanto tempo irá durar, mas terá resultado.
No dia do Senhor, irmão. No dia do Senhor eu encontrar lá com o João Nilson, com o MS, com o Manu, a irmã Fernanda, nossa amada irmã. Foi resultado da palavra pregada. Quando nós nos encontrarmos, eu não sei se vai passar sobre a nossa mente esse pensamento, mas se passar pela nossa mente, nós iremos nos lembrar que foi resultado da palavra pregada, anunciada. Deus é bom. Chegamos ali já quase 9 horas. O contexto é grande, irmão, desse ensinamento. Vamos deixar para a segunda vez para ver se nós conseguimos terminar, certo? Convido os amados irmãos. Vamos adorar o Senhor mais uma vez. Convida a irmã Nancy. Vamos lá, irmã Nancy, adorar o Senhor mais uma vez. Depois a gente encerra com a oração. Amém?